Olá pessoal, resolvi gravar esse vídeo por uma situação que aconteceu ontem comigo e eu achei interessante e eu acabei trazendo que eu creio que sejam informações interessantes a vocês. Eu conversando levei uma informação para um amigo meu, em outro momento talvez essa informação ela pudesse desencadear um medo nele, mas ele me falou, cara, eu não vou mais me estressar com isso, eu não vou... Estou fugindo de algo que me cause palpitação, né? Então eu imaginei que naquele momento ele estava se prevenindo de uma reação, que é uma reação biológica que acontece no nosso organismo, que é o medo, né? Então o que é o medo? Na verdade é uma resposta psicológica, né, cognitiva e comportamental, que ela é subjetiva. Então, o medo, na verdade, que eu sinto de alguma coisa, pode ser um medo que você não sente, né? Por quê? Porque é como o próprio definição diz, é algo subjetivo, né? Então, o que me causa medo, né? A grande pergunta que talvez vocês se devam fazer, né? Se eu fizer essa pergunta, eu vou falar, causa medo é, por exemplo, eu não ter prato de comida, eu não conseguir prover a minha família, talvez, eu tenho medo de não ser um bom pai, eu tenho medo de repente não ser um bom marido, de não ser um bom filho, de não ser um bom irmão, eu tenho medo talvez de não ser um bom profissional, eu tenho medo de chegar numa entrevista e travar se eu estou à procura de emprego. Eu tenho medo, por exemplo, de não conseguir resolver, né, algum problema que eventualmente chegue no meu trabalho, né? Então tem várias situações que podem desencadear o medo, né? Então são eventos que podem ser reais ou então eventos que são imaginários, né? Então imagine que o medo é uma reação biológica, então o medo contribuiu muito para a sobrevivência da nossa espécie. Se a gente for ver lá os nossos ancestrais, por exemplo, quando eles estavam voltando para o local onde eles iam se abrigar numa noite, por exemplo, eles poderiam ver um barulho, ouvir um barulho, né? E aquele barulho podia ser o quê, pessoal? Podia ser um leão, podia ser um tigre, podia ser algum animal que fosse até em risco a vida deles, né? Então, naquele momento, o organismo do ser humano ele tinha que responder de alguma forma rápida. Então não dava para ele pensar, será se é um tigre, será se é um leão, será se é algo que pode me matar, né? Então eles tinham que correr, é uma resposta imediata, involuntária. Então eles corriam, né? Então o que acontece? Imagine que esse estímulo sonoro que os nossos ancestrais, naquele momento, eles escutavam esse som, melhor dizendo, né? Chegava uma estrutura que a gente chama de amígdala, e lá nas regiões basolaterais da amígdala do indivíduo, como vocês podem ver aí na imagem, era processada essa informação, né, transformado num estímulo sináptico, e essa informação ela chegava até uma região que a gente chama de núcleo central da amígdala. E lá desse núcleo central da amígdala, essa informação ela pode ser espraiada, ou seja, ela pode ser difundida para outras regiões do nosso sistema nervoso, a exemplo do hipotálamo, por exemplo. Hoje eu vou focar no hipotálamo aí. Por quê? Porque o hipotálamo ele é responsável em executar algumas reações responsáveis pelas nossas emoções. Então, o que a gente sente, né? Depois que aquele estímulo já ocorreu. Então é algo involuntário, mas chega um momento que a gente percebe aquela reação acontecendo no nosso organismo, aí a gente chama de sentimento. Tá ok? Aí o que acontece? Focando no hipotálamo, que é um dos executores de algumas reações emocionais no nosso organismo. Então vai ter a ativação do sistema nervoso simpático. E o que seria isso, né? O sistema nervoso simpático é um sistema que a gente chama de... Ele compõe o sistema nervoso autônomo e a liberação de algumas substâncias, né, que, a exemplo, nós temos a noradrenalina e a adrenalina, né? Então imaginem que quando esse sistema nervoso simpático ele é ativado, por exemplo, há um aumento da liberação da noradrenalina e essa noradrenalina ela pode ativar estruturas responsáveis pelo controle da
pressão arterial e da frequência cardíaca. Aí o que acontece? Aumenta a frequência cardíaca do indivíduo. A pressão arterial pode aumentar, o fluxo sanguíneo ele pode ser desviado para regiões que naquele momento precisa ser aumentado o fluxo sanguíneo. Então, por exemplo, o nosso músculo ele recebe mais sangue, e esse sangue acaba fazendo que, se naquele momento aquele indivíduo ele podia correr ou lutar, a famosa reação de luta ou fuga, né? Mas esse sistema também ele é responsável por, em alguns animais, por exemplo, inferiores ou até nos seres humanos, no congelamento também. Então imagine, não no passado, mas agora, em algumas situações que acontecem na nossa vida, também que a gente se sente eventualmente ameaçado, em que a nossa integridade ela foi de certa forma atingida, né? Então o que a gente faz? Alguns indivíduos congelam, né? Uns reagem até de certa forma agressivamente, mas outros congelam, ficam paralisados. Então imagine uma situação, pessoal, que acontece, por exemplo, no trabalho de vocês, em que vocês imaginam que vocês não vão conseguir resolver um determinado problema, aí vocês congelam. O indivíduo não consegue nem pensar direito, né, no que está acontecendo. E esse nem pensar tem relação também com essa via neural que é ativada. Porque existe uma outra estrutura que participa, e lá no hipotálamo também tem uma ativação de sistema que a gente chama, uma via que a gente chama de sistema hipotalâmico hipofisário, ou eixo hipotalâmico hipofisário adrenal. Aí o que esse eixo ele faz, pessoal? A liberação de uma substância que a gente chama de CRF, né, que é o fator liberador de corticotrofina. Então existem os neurônios, que são os neurônios parvocelulares, que vão liberar esse CRF. Esse CRF ele chega até uma estrutura que a gente chama de adenohipófise, né? E lá na adenohipófise vai ser liberado um hormônio que a gente chama de ACTH, né? Esse ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrófico, ele vai chegar à corrente sanguínea e ele vai se ligar a receptores localizados numa estrutura que a gente tem no nosso organismo, acima do nosso rim, que é a suprarrenal. E quando esse ACTH se liga lá aos seus receptores na suprarrenal, tem liberação do cortisol, o famoso cortisol, o hormônio do estresse. Alguns autores chamam de hormônio do estresse. Okay? Então a reação do medo tem a ver também com o excesso de cortisol na nossa corrente sanguínea. E o que acontece? O ruim é que o cortisol, de certa forma, ruim que eu digo isso em situações, né, no nosso dia a dia, intensas no nosso dia a dia, é porque o cortisol ele mexe com o nosso metabolismo de carboidratos, proteínas e lipídios. E o que acontece? Então imaginem, por exemplo, aquela gordurinha, né, que a gente tem no nosso... no caso, a gente não, desculpem, mas eu tenho uma gordurinha no meu abdômen e eu tenho quase que certeza que a dificuldade que eu tenho de eliminar essa gordurinha no meu abdômen é por conta de alguns estresses que eu passo no meu dia a dia. Então eu, como ser biológico, eu também tenho meus estresses, já reduzi bastante. Ao me conhecer, eu já reduzi bastante, né, o estresse do meu no dia a dia, mas eu ainda tenho. E o cortisol ele acaba mobilizando gordura para algumas regiões do nosso organismo e talvez essa gordurinha que eu não consigo eliminar do meu abdômen tenha a ação também do cortisol. Tá? Mas isso é um papo para um outro momento. O que eu quero lembrar vocês aqui? Que o cortisol ele acaba sensibilizando também os nossos vasos sanguíneos à adrenalina, que a adrenalina é liberada também pela nossa suprarrenal, então existe uma estrutura que é a medula da suprarrenal e lá tem liberação da adrenalina e a adrenalina é responsável em fazer vasoconstricção. Então imaginem que a adrenalina, ao fechar os nossos vasos sanguíneos, ela acaba contribuindo para um aumento da pressão, né? Então, situações que ocasionam medo na gente, a gente pode acabar também desencadeando um excesso de cortisol e o excesso de cortisol vai desencadear a ação da adrenalina nos nossos vasos e um aumento da pressão arterial. Imagine isso a longo prazo, pode acabar
deteriorando o endotélio dos nossos vasos e isso desencadeando a liberação de fatores inflamatórios que podem culminar com acidentes vasculares cerebrais, né, ou acidentes vasculares em outras regiões, a exemplo, por exemplo, do infarto. E esse meu amigo falou, cara, se eu vou ficar me estressando com situações como essa, qualquer dia eu infarto, ainda mais nessa situação de pandemia, né? Então ele, numa simples conversa, ele desencadeou a fisiopatologia que pode estar envolvida em situações que nos ocasionam medo no dia a dia, né? Então, eu gostaria, pessoal, que vocês refletissem o que causa medo em vocês, o que causa medo real e o que causa uma situação que é imaginária, mas também é responsável em desencadear o medo na vida de vocês. Quando vocês começarem a refletir sobre isso, eu acredito que vocês vão começar a entender que vocês, como seres biológicos, vocês podem começar a tentar atenuar essas situações que ocasionam medo na vida de vocês. Através de quê? Do planejamento, por exemplo. Se vocês imaginam que, porventura, vocês vão participar de uma entrevista, por exemplo, então se preparem para essa entrevista. Não é simplesmente eu chegar e botar a cara a tapa numa entrevista. Não, eu vou estudar, se é uma empresa, eu vou estudar aquela empresa. Qual é a visão, qual é a missão, quais são os valores daquela empresa, quem é o grande diretor da empresa, será que vai me avaliar? Será se essa pessoa, ela me conhece? Será se ela vasculhou as minhas redes sociais, se eu tenho redes sociais? Então, tudo isso hoje em dia é estratégia, pessoal, para se sair bem, por exemplo, numa entrevista de emprego. Se é uma situação que vocês podem evitar, como nesse caso o meu amigo evitou, fez muito bem ele e a saúde dele. Tá? Então são situações que a gente pode eventualmente estar se blindando e evitando com que cada vez mais a gente ative esse sistema. Por que isso é prejudicial? Além de alguns eventos que eu já falei para vocês, tem trabalhos científicos que apontam que o CRF, por exemplo, ele é controlado pelo cortisol, né? Então, o cortisol, existe uma regulação que a gente chama de retroalimentação negativa. Então, o excesso de cortisol acaba fazendo lá no hipotálamo uma redução da liberação do CRF, e com isso diminui a liberação de cortisol. Só que chega um momento, imagine que tem como se fosse uma resistência a essa retroalimentação. Então o excesso de cortisol ele não é mais controlado como ele seria, e acaba tendo um excesso de cortisol, e o excesso de cortisol em estudos científicos também já demonstram que o excesso desse cortisol acaba influenciando na atividade de neurônios, por exemplo, no nosso hipocampo, e o nosso hipocampo ele é uma das vias ou das estruturas responsáveis pela memória, né? Então, o excesso de cortisol pode diminuir a atividade de neurônios responsáveis por armazenar a memória no nosso organismo. Então, aquele branco que eventualmente acontece no nosso dia a dia quando a gente está estressado, né, pode ser já um excesso também de cortisol que esteja na nossa corrente sanguínea, né? Então, tome cuidado com o excesso de eventos que são imaginários, né? Que são imaginários e que nunca vão ocorrer na nossa vida. Mas, para isso, é preciso a gente ter planejamento. E quem é que faz o planejamento? Quem é o nosso grande aliado em tudo isso que eu estou falando para vocês, que é o nosso grande aliado em controlar os nossos comportamentos? É o córtex pré-frontal, né? O CPF. Né? Então, o córtex pré-frontal ele é responsável em atenuar algumas informações que chegam ao nosso sistema nervoso central, desencadeados por uma emoção como a emoção do medo. Né? Então, o nosso córtex pré-frontal é que vai dizer, não, peraí, ele para e diz, peraí, tudo bem, amígdala, tudo bem, hipotálamo, tudo bem, estriado, vocês estão mandando informações, mas essas informações
são de um evento que não vai acontecer. Eu sei que aconteceu com você lá no passado, eu sei aquilo que aconteceu, porque o hipocampo manda informação e diz, ó, isso aconteceu já, você se lascou naquele momento. Né? Mas agora não, agora o teu CPF diz, não, eu sei o que eu posso fazer, eu sei como planejar, eu sei como sair dessa situação. Né? Então, imaginem que o nosso CPF, que é lá na região do córtex pré-frontal, existem algumas regiões, né? Como, por exemplo, a região ventromedial, né? E a região dorsal, que são responsáveis e processar essas respostas emocionais e dizer, não, isso aqui dá para eu planejar, isso aqui não vai acabar culminando com uma perda da integridade do indivíduo, isso aqui não vai ocasionar a morte do indivíduo, talvez seja o maior medo, talvez hoje de nós, a questão da morte. Né? A gente está passando há 1 ano já com uma situação que todo mundo, né, está predisposto a vir a ser internado e, infelizmente, em alguma situação vir ao óbito. Eu sei que muitas pessoas perderam, né, parentes, né, entes queridos, então aqui também vai o meu grande afeto a essas pessoas, minha solidariedade a essas famílias que perderam os indivíduos, né, que são tão queridos, e eu imagino que eles irão viver em cada um de vocês, eventualmente. O conforto que a gente tem é que eles podem viver em nós também. Tá ok? Então eu espero, pessoal, que esse papo aqui, esse vídeo possa contribuir com uma melhor qualidade de vida para vocês. É esse o meu objetivo hoje em dia, é levar informação para melhorar a qualidade de vida de vocês. É isso que eu estou fazendo na minha vida. É isso que eu estou, ao me conhecer, eu consigo curar, inclusive, algumas feridas, porque eu consigo ressignificar algumas situações e imaginar, não, eu sou um ser biológico, é isso que acontece, é isso que está acontecendo nesse momento no meu sistema nervoso central, então eu ativo o meu córtex, né, o meu CPF, e digo assim, não, Palheta, isso vai passar porque tudo passa. Talvez não seja da maneira que nós gostaríamos, mas passa. E se passar e não for da maneira que nós gostaríamos, levem como um aprendizado. Tá ok, pessoal? Então, um grande abraço, menos palpitação e menos medo do que é irreal. Tá ok, pessoal? Um forte abraço e eu agradeço ao medo, porque pelo medo dos nossos ancestrais é que nós estamos aqui e a nossa espécie perdura, e eu espero que perdure por milhares de anos ainda. Vai depender de como nós também compartilhamos esse espaço com o outro. Então, por isso, eu indico amor, o amor move o mundo. Um grande abraço, pessoal. Fique com Deus. Já foi muito abraço por hoje. Tchau. E se vocês gostaram do vídeo, dê um like aí, né? E me sigam aí no canal. Tá bom? Um abraço. Até mais.